Pronto aí, igreja? Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor. Olha que bênção. Nós não viemos aqui para ouvir o homem. Viemos? Claro que não. E se você viesse, você estaria perdido, porque o homem é tão limitado na igreja. Se você for atentar para a experiência do mesmo, você vai se frustrar em algum momento. Por mais que seja capacitado em alguma coisa, você vai se frustrar, porque o homem, ele vai chegar no ponto que vai falar assim: eu não posso fazer nada. Mas Deus, eu nunca ouvi Deus falar uma resposta dessa para alguém. Você já ouviu alguém falar: olha, Deus falou para mim que Ele não pode fazer nada? Na verdade, o que nós temos visto e ouvido é que tudo Deus pode fazer, não é? Que Ele é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. Ou seja, até aquilo que você não consegue imaginar como solução, Ele tem a solução. Aquilo que parece mais que impossível. Quer ver um exemplo? Lázaro já estava sepultado há 4 dias, em decomposição. A Bíblia diz que o corpo estava com odor já cheira mal. Não foi isso que falaram? Senhor, não remova a pedra não, porque olha, já tem 4 dias, já cheira mal. Ou seja, estava morto. E nunca ninguém conseguiu imaginar que uma pessoa há 4 dias de sepultado pudesse ressuscitar novamente, né? E Jesus mandou retirar a pedra. Essa pedra, ela representa, igreja, a incredulidade, sabia? Eu sabia que tem muita gente, até mesmo dentro da igreja, que precisa remover a pedra? Ah, pastor, eu tenho fé, mas a minha fé, ela é um pouco limitada. Então peça para Deus te dar mais fé, igreja. Tem uma oração na Bíblia que fala a respeito disso, em que o discípulo ele pede para Deus dar mais fé para ele, e Deus atende. Eu sabia que nós temos que ser humilde diante da grandeza de Deus e pedir aquilo que nos falta. Eu tenho uma palavra que diz que o povo não recebe porque não pede, e quando pede, pede mal. Olha aí, ó. Nós temos que pedir mesmo. Tem pessoas que às vezes pedem aquilo que não vai edificar a vida dela, aquilo que não vai trazer benefícios algum para a vida dela. Pede mal e Deus não realiza, como se fosse um filho pedindo para o pai, um filho de menor, por exemplo, né? Imaginem um filho que nem consegue andar direito na sociedade, pedindo uma motocicleta para o pai, um carro. Ele não consegue nem se conduzir direito na sociedade, não tem a maioridade. Pai, eu quero um carro, eu quero uma moto. O pai, ele vai pensar 1000 vezes, ele fala não. Ele precisa pensar, igreja? Não. A resposta dele é imediata: não, você não tem idade, você não tem ainda, você não é capacitado para isso, você não tem habilitação para isso, não é habilitado. E se eu fizer isso, se acontecer alguma coisa com você, eu sou responsável, a responsabilidade é minha. E Deus, ele não atende muitas orações que nós fazemos, porque nós pedimos mal, mas Ele quer atender as nossas orações, igreja. E nessa época aqui, o povo
era esse tipo de geração que só pedia coisas ruins para a vida deles. E aí Deus começou a não atender. Jeremias, ele orou a Deus e ele falou: Senhor, por que o Senhor não está atendendo? Por que o Senhor não responde mais as minhas orações? E Deus respondeu a Jeremias: não, Jeremias, não é por causa de você, é por causa da vida errônea que o povo está apresentando diante de mim. O problema não é você, o problema é o que estão apresentando para mim. Por isso que eu não vou responder. E Jeremias, ele começou a se sentir um pouco frustrado. Tanto é que Jeremias, ele na Bíblia ou nos dizeres é conhecido como um profeta chorão. Ele chorava muito pelo povo, muito mesmo. Ele via muito sofrimento, e ele era o profeta daquela geração. Só que o povo vivia uma vida longe daquilo que Deus gostaria que eles vivessem. Mas teve um dia que Deus olhou para o povo e ele respondeu a Jeremias as orações que Jeremias apresentava em relação ao povo. Porque Deus é um Deus misericordioso, igreja, e Ele manda que nós devemos insistir, né? Tem até um exemplo da viúva que, diante do juiz, ela visitava toda semana e pedia para ele clamar, aliás, pedia para ele julgar ali a sua causa, né? E o juiz era um juiz que não temia a Deus e nem a homem algum. E Deus pegou o exemplo desse juiz e falou: olha, esta mulher clama para que o juiz julgue a causa dela. E o juiz que não teme a homem nem a Deus julgou. Você acha que eu também não vou julgar a causa do meu povo? Ou seja, insistência, oração, perseverança, oração incessante, ainda que não sejamos merecedores, ainda que talvez nós não saibamos fazer a oração como Deus gostaria de receber, né? Que na verdade a gente não sabe orar como convém, a Bíblia diz isso. Mas se a gente insistir, Deus ele vai atender até mesmo aquilo que a gente não pediu. Olha, eu pedi algo, mas Deus fez algo melhor ainda na minha vida. Porque Deus é Deus misericordioso. Amém, igreja? E aí ele respondeu a Jeremias e falou assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. Olha como estava a vida do povo, igreja, em ruínas. Estava uma vergonha, uma calamidade. E aí Deus falou: olha, eu vou reedificar as tendas e as moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. Olha que coisa maravilhosa. O povo não tinha mais condição alguma de reconstruir a sua própria vida. A cidade representa a vida do povo. A casa era a vida particular de cada um. Eles não tinham condição. Eles não sabiam por onde começar. Sabe aquela situação em que a pessoa ela fica desesperada? É tanto problema que eu não sei por onde começar. Imagine aquele ambiente de guerra. Recentemente aí teve uma guerra entre a Ucrânia, né, e a Rússia. Também teve uma guerra entre Israel e Hamas. Olha lá como que ficou aqueles países, ruínas. E aí fizeram um acordo de paz agora, Israel e Hamas, né? E o povo voltando para o seu país de origem. E aí estava mostrando lá o pessoal chegando
E aonde eles olhavam eram ruínas, procurando os endereços das suas casas. Só que não tinha mais casa. Imagine o que se passou na cabeça dessas pessoas. Por onde que eu começar? Está tudo destruído. Eu não sei por onde começar, não tenho força, não tenho condição. O povo estava exatamente assim. E aí Deus resolveu agir. Deus decidiu: olha, deixa comigo, ô Jeremias, eu vou restaurar. Eu vou mudar a vida deles agora. Eu vou reedificar sobre um montão de ruínas. E o palácio será habitado como outrora. Tem gente que chega a um ponto da sua história que ela não consegue mais nem mesmo trazer a memória de como ela era feliz, de como a vida dela era uma vida cheia de saúde. Tem gente que não lembra mais de quando tinha saúde, igreja, infelizmente. Olha que triste, né? Uma pessoa que não lembra mais das suas memórias. Olha que triste. Então, isso, pede para o Samuel sentar aí. Então, igreja, voltando aqui à palavra, a Bíblia diz que o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e júbilo dos que alegram. Ou seja, voltará o quê? Alegria. Voltará a felicidade. Você sabia que tem gente que está enfrentando tantas lutas que não sorri mais, não se alegra mais. Elas ficam até mesmo revoltadas quando vê alguém sorrindo, quando vê alguém se alegrando, comemorando. Olha lá, eu não tenho mais motivo para me alegrar, eu não tenho motivo para sorrir. E aquelas pessoas ali vivem sorrindo. Eu não sei para que tanto sorriso, tanta alegria, tanta comemoração. Por quê? Porque a vida pessoal delas estão em ruínas. E é triste demais, igreja. A pessoa não tem motivos para comemorar, para se alegrar, mas a Bíblia diz que Deus ele vai trazer alegria, multiplicá-lo-ei e não serão diminuídos, glorificá-lo-ei e não serão apoucados. Ou seja, Deus vai exaltar o povo dele de novo. Porque triste é alguém falar: olha, é o pessoal da igreja, é a irmã da igreja, olha quanto sofrimento, né, na vida da irmã. Olha, você começou com o irmão, olha que tristeza, olha quantos anos que ele está nessa situação. Povo da igreja, sofrido. Deus falou que vai mudar a história. As pessoas falam: olha que testemunho na vida daquela irmã, hein? Olha, você viu a vitória, o testemunho que Deus fez? É ou não é diferente? Não é assim que você quer que as pessoas comentem a respeito da sua vida? Eu quero a minha vida assim, né? Podem falar, mas que falem o quê? O que Deus está fazendo na minha vida. Ou seja, é por isso que nós estamos aqui. Amém, igreja? Para alcançar esse testemunho. E aí a palavra diz assim, ó: seus filhos serão como na antiguidade. Olha aí, você consegue lembrar como eram os filhos da antiguidade? Quantos anos as pessoas viviam antigamente? Ah, pastor, eu me lembro. Tinha gente de 100 anos, 120 anos, né? Tinha muita gente que vivia, era centenário, cheio de saúde. Eu me lembro, pastor, não tinha muitas doenças, não se morria, não tinha muitos jovens que morriam, né, na flor da idade. E hoje que a gente vê, né, igreja, tanto morticínio,
uma geração que não alcança nem mesmo a fase adulta. Olha quanta tristeza. A Bíblia está falando que Ele vai trazer para nós o quê? Vai trazer uma realidade que se perdeu durante a caminhada. Ele está falando aqui de saúde, Ele está falando aqui de vida, de história, de testemunho, igreja. Ele está falando que nós não vamos viver uma vida de vergonha como a gente tem visto aí fora. É o que Ele tem apresentado para a gente. É um caminho novo, um caminho diferente. E se você analisar quem está nesse caminho, a probabilidade de colher esses testemunhos é muito alta. Agora, aqueles que estão em caminhos tortuosos, infelizmente, o que tem colhido tem assombrado até mesmo o povo da igreja, né? Até nós ficamos assombrados com aquilo que as pessoas estão colhendo aí fora. Deus, Ele promete que os filhos serão como na antiguidade, a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Deus está falando: olha, você não precisa se preocupar com os opressores, não, deixa comigo. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a pessoa anda tão preocupada, e a preocupação dela às vezes é com outras pessoas, daquilo que as outras pessoas podem fazer com ela. E Deus está falando: não, deixa comigo. Os opressores, aqueles que te querem mal, aqueles que querem te oprimir, diminuir, te humilhar, deixa comigo. Não se preocupa, porque eles terão os seus castigos. No 21 diz assim, ó: o seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria se aproximar de mim? Diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Você vê que esse vós sereis o meu povo vem primeiro, não é? Vem primeiro. Por que a vida de muitas pessoas não muda? Porque muitas pessoas não querem se render a Deus. Para cada ação tem uma reação, igreja. Para cada atitude que a gente toma, tem uma resposta, né? Ou seja, tudo que você planta, você colhe. E por que não plantar na presença de Deus, né? Por que não abrir o coração para Ele? Por que não deixar Ele nos conduzir? Por que não se entregar a Ele e aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida? Sendo que Ele quer mudar a nossa história. E Ele falou: vós sereis o meu povo. E se a pessoa não quiser ser povo de Deus, tem como o Senhor ser o Deus da vida dele? Você vê que a palavra é bem clara: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ou seja, se você aceitar, eu vou mudar a sua vida. Se você não aceitar, eu não posso fazer nada. Tem muitas pessoas que não aceitam, infelizmente. Quantas pessoas, às vezes, você quer fazer uma oração, a pessoa não aceita. De vez em quando a gente vai fazer uma visita no hospital, não é todo mundo que aceita a oração, mesmo no leito de morte, sabia? Tem pessoas que não aceitam nem mesmo a oração. Tem outras que aceitam, mas tipo assim, por educação. Porque a gente está ali orando, todo mundo: não vou ficar de fora, né? Faz aí a sua oração. Mas Deus conhece o coração, não é? Ou seja, a pessoa não se entrega, a pessoa não se rende. Como que Deus vai operar na vida dele?
Mas na vida destes que se rendem, o testemunho vai ser diferente. Amém, igreja? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Você vê que essa tempestade aqui, ela não aflige aqueles que são de Deus, né? Mas aqueles que são perversos vão direto na cabeça, né? Olha aqui, está falando. Tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Ou seja, o perverso é aquele que não aceita a direção de Deus, é aquele que acha que é dono do próprio caminho, é aquele que faz maldade neste mundo, perversidade. O perverso, igreja, é aquele que quer pagar o mal com o mal. Olha, eu vou resolver, deixa comigo que eu vou resolver, pode deixar. Só que não resolve. Ou seja, só tem um que pode resolver. Não tem como reconstruir em cima de ruínas se não for o próprio Deus, igreja. Não tem como. Se alguém não for lá para limpar as ruínas, para remover alguém, um ser grande, não tem como construir, né? Tem que ser um ser grande, tem que ser um ser, né, que tem condição maior do que a nossa condição, um ser que tem poder. E ele está falando que vai reconstruir, que vai mudar o testemunho, que vai transformar a nossa casa, os nossos filhos. Se Deus está falando, nós só temos que crer. Não foi isso que ele falou? Crer somente? Nós só temos que crer. Meu Deus, eu creio, eu confio no Senhor. Olha, já deu tudo certo, porque o Senhor tomou a minha vida nas tuas mãos. Creia, igreja, confia. Porque se você colocar a vida nas mãos do Senhor, aí você vai ver mudança de verdade. Amém? Eis a tempestade do Senhor. Quando a gente fala em tempestade, né? Você vê que tem tempestade que coloca medo nas pessoas. Mas até mesmo a tempestade é do Senhor. Uma vez Jó, ele sendo tentado pelo inimigo, e ele achava que aquela tentação que estava vindo na vida dele, a tempestade, era provocada pelo próprio Deus. Não foi provocada por Deus, mas foi permissão de Deus. Ou seja, Deus tem um controle de tudo. Ele sempre está no controle de tudo. Então quando Jó falou, olha, temos recebido o bem, poderíamos também não receber o mal. E a Bíblia diz que com tudo isso Jó não pecou. Por quê? Porque Deus, ele tem um controle do mal também. Não é porque o mal está agindo, a tempestade está destruindo, que Deus não tem o controle, não. Lembra quando os discípulos estavam em alto mar? E aquela tempestade estava quase virando o barco, e aí Jesus veio no meio da tempestade sobre as águas. E aí um falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até contigo. E ele foi, né, andou sobre as águas, mas teve medo da tempestade. E Jesus falou que homem de pequena fé. Ou seja, porque a gente tem que entender, por mais que a tempestade seja grande, o problema seja grande, Deus é maior do que a tempestade, maior do que o problema, maior do que o gigante. Davi entendeu isso. O exército de Saul fugindo do gigante, né? Pastor, mas também um gigante daquele, quase 3 metros, né? De pura força física, um valente de guerra, qualquer um fugia, mas foi um exército, igreja, que fugiu, infelizmente. Imagina um exército fugindo de um homem, e o pior disso, o exército de Deus, e Saul representava o povo de Deus.
Por quê? Porque não entendeu que Deus é maior do que o exército dos inimigos, maior do que o gigante. Davizinho chegou lá: o rei, não desfaleça o coração de ninguém, eu vou lutar. E Saul ainda falou: não, você não pode lutar, você é um menino, ele é herói de guerra. Davi falou: não, eu vou lutar, porque eu faço parte do exército de Deus, né? Davi foi lá e colocou o gigante no chão, cortou a cabeça do gigante, porque ele sabia que Deus é maior que o gigante. Quando a gente entende isso, que por mais tempestade que estejamos enfrentando, Deus está acima da tempestade, você só espera o testemunho, porque o testemunho vai vir. Amém, igreja? Quando nós enfrentamos assim uma luta grande, a gente já fica pensando, né? Olha, prepara o testemunho vai ser forte. Mais um testemunho na nossa família. Toda vez que a gente enfrenta uma tempestade, eu já fico pensando logo, é mais um testemunho da nossa família. Sempre foi assim, igreja. E se você observar na sua vida também é assim. Olha quantos testemunhos você já alcançou. E todos eles vieram depois de uma grande luta, de uma grande tempestade. Mas aqueles que são perversos não conseguem sair da tempestade. Mas você já venceu. Amém, igreja? A Bíblia diz no versículo 24: não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Deus falou: olha, nos últimos dias vocês vão entender. Aí eu te pergunto, nós estamos vivendo os primeiros ou os últimos dias? Eu acho que nem os últimos dias mais, os últimos segundos, né? Você já ouviu falar do relógio do Apocalipse? O relógio do fim do mundo, que é controlado pelos cientistas, para você ver, né? E diz que quando o relógio bater meia-noite, é quando Jesus vai voltar. Ah, pastor, mas há muito tempo esse relógio está lá trabalhando e ainda não bateu meia-noite. Porque eles não sabem a hora. A Bíblia diz que só o Pai sabe a hora. Mas eles entendem que tudo que está escrito está se cumprindo. E eles entendem também que nós já estamos nos últimos segundos. Aliás, falta alguns minutos, alguns minutinhos para fechar o tempo, a hora, para chegar à meia-noite, para zerar o tempo. E nós que temos entendimento da palavra, nós entendemos também que estamos vivendo, igreja, os últimos momentos. E se a gente não entender a promessa de Deus, o propósito de Deus, vamos perecer que Deus perversos. E Deus não quer que nós venhamos perecer. Deus quer que nós venhamos o quê? Alcançar o nosso testemunho. É para isso que nós estamos aqui, para alcançar o nosso testemunho. E é por isso que eu digo que você vai ter um testemunho forte para contar aqui. Amém? Amém, igreja? Então não tenha medo de fazer um exame se for necessário. Você vai voltar e vai contar o seu testemunho, porque é para isso que você veio, para alcançar o seu milagre urgente. E Deus, Ele entrega nas suas mãos hoje. Amém, igreja? Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Glorifica bem forte em nome de Jesus.